Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia, que a bênção do Senhor alcance sua vida, sua casa, sua família de uma forma especial. Estamos muito felizes por nesta manhã de domingo, dia 30 de abril de 2023, estarmos presentes aqui mais uma vez, adentrando na sua casa, pelas redes sociais, para ministrarmos a palavra do Senhor e meditarmos juntos nesta manhã, nesta lição, como costumeiramente fazemos em nossa igreja. Quero convidar você a, juntamente conosco, abrir a sua lição, na lição de número 5. Hoje estudaremos motim em família, dando continuidade à lição desse trimestre, onde está pautado em assuntos relevantes à nossa família. Vamos então, a primeira lição, o primeiro textuário nos diz sobre: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses, capítulo 2, versículo 14. A nossa verdade prática diz assim: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Números, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 7, e do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Acompanhe com a sua Bíblia, ou você pode acompanhar também pela sua lição. Iniciando então o versículo 1 do capítulo 11. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e sua cor como a cor de bdelho. Números capítulo 12, a partir do versículo 1, continuando a nossa leitura bíblica em classe, diz: e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouve agora minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Esta é a nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos. Vamos entrarmos agora justamente nos objetivos da nossa lição, né? São 3 objetivos, como costumeiramente fazemos. E o primeiro objetivo é apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. Identificar, segundo, o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. Terceiro, conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam o mal. Essas são os 3 objetivos da lição desta manhã que vamos estudar
juntos. Para você que fez a leitura semanal desta lição, eu quero convidar você, a sua família, você que está nos acompanhando, a abrir a palavra de Deus em 4 referências bíblicas que estão justamente na nossa leitura semanal. A de segunda-feira, que é primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 15, para dar base e estrutura à nossa lição e para o entendimento melhor sobre o que Deus fala e diz sobre esse tema e assuntos que abordaremos aqui nesta manhã. Capítulo 15 do primeiro livro do profeta Samuel, versículo 23. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Vamos ver a de terça-feira, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Rapidamente, só para dar base e você também ler e acompanhar e ter essas referências bíblicas como nota. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo de número 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Se você vê a epígrafe desta passagem, diz exemplos da história de Israel. Interessante. Ainda outro sim, a de sexta-feira, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2 e o versículo 14. Para reforçar ainda a base e o pilar desta lição. Capítulo 2 de Filipenses e o versículo de número 14. Olha só, Paulo aconselhando os irmãos em Filipo: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E o último, volte um pouco, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3 e o versículo 3, e nós vamos adentrar a lição. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que diz: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas ou inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Então, o comentarista foi muito feliz em dar essas bases bíblicas semanais para a nossa leitura semanal antes da lição. Pastor, grande mestre e professor e comentarista dessa lição, também escritor, pastor Elianai Cabral. Bom, meus irmãos, nós sabemos, à guisa de introdução, nós vamos ler e você pode acompanhar na sua casa. Diz assim a lição, a introdução dela. Nesta lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reinem entre os santos. É importante dizermos que Deus nos criou para a comunhão. Dessa forma, a família, como primeiro e principal meio social humano, deve ser um ambiente seguro. Como nos mostra as Escrituras, desde a queda, a primeira família já foi marcada por uma inveja tão corrosiva que culminou e resultou em um assassinato. Na lição anterior, nós estudamos sobre a família de Labão, Jacó, Raquel e Mica. Nesta lição hoje, nós estudaremos sobre a família de Moisés, um dos maiores homens apresentados no Antigo Testamento e usado com poder e autoridade sobrenatural, a quem Deus falava face a face. E mesmo sendo tão usado desta forma, mesmo sendo tão poderoso em Deus dessa forma, sendo citado no Antigo Testamento,
sendo lembrado no Novo Testamento, mesmo Moisés sendo quem foi, ele não teve uma família perfeita. Dá para aprendermos muito com isso aqui, e nós vamos discorrer esta lição. A família de Moisés, o grande Moisés, aquele que era o boca de Deus na terra, que por intermédio de Deus, o canal do Senhor no Antigo Testamento, mesmo assim teve dificuldades e problemas na família. Pois bem, seguindo, a palavra-chave da nossa lição hoje é murmuração. Ouvimos muito sobre isso, falamos muito sobre isso. No nosso meio, entre a gente, ouvimos muitas pregações, palavras, hinos, saudações, mas o que de fato é murmuração? O Aurélio diz que é o ato ou efeito de murmurar, murmúrio, rumor infundado. Eu fui ver o que John Davis, um grande escritor, escreveu sobre isso. Ele dizendo sobre murmuração, em hebraico e grego, significa goguzo, que é resmungar ou murmurar com palavras. Palavras essas envolvidas como descontentamento, queixa, insatisfação, desacordo, ira, oposição e rebelião. Essas palavras, elas estão ligadas, conectadas, anexadas à murmuração. E ele foi muito feliz nesse comentário, faz todo sentido quando pegamos toda a Bíblia, avaliamos ela de forma expositiva para entender esse contexto de murmúrio, né? Pois bem, vamos seguir agora para o tópico de número 1, que vai falar sobre a influência negativa da murmuração. Acompanhe com a sua lição em casa, ou pode acompanhar pela tela de onde você acompanha, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja aonde você estiver conosco. Diz assim a lição. Primeiro tópico da lição, tópico de número 1, a influência negativa da murmuração. Primeiro subtópico diz, do tópico 1, assim nasce um motim. Diz assim a lição. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em Números capítulo 11 e capítulo 12. Nesses capítulos, há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. Pois bem, esse primeiro subtópico é importante a gente explicar o que é o motim. E aí, como base, o Aurélio, ele diz que essa palavra motim é o mesmo que insurreição, organizada ou contra qualquer autoridade civil ou militar instituída, caracterizada por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres, de desordem, acompanhada de levante de armas e de grande tumulto. Alguém sabiamente disse que o motim e ingratidão, eles estão ligados. Aqui, uma base rápida do que é motim, mas os próximos subtópicos do tópico 1, nós vamos entrar de forma mais profunda e mais direta e aplicativa na nossa lição. Entrando então no segundo subtópico do tópico 1, que é a primeira queixa. Diz assim: Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrer naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso, ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa
mar. Isso vai estar no capítulo 11 de Números, versículo 1 ao versículo 3. Percebam, meus irmãos, que está muito ligado essa primeira queixa deles a uma mudança que Deus faz. Se você pegar a sua Bíblia e fazer uma análise expositiva lá do capítulo 11 de Números, vocês vão perceber, o irmão vai perceber, a irmã vai perceber, que Deus faz uma mudança e aí nasce essa primeira queixa deles. No capítulo 9, eles estão celebrando a Páscoa no Sinai. No capítulo 10, eles partem do Sinai sentido a Canaã. Então eles estão no Sinai, celebrando a Páscoa, e no capítulo 10 Deus fala para Moisés: ajunta o povo, prepara o povo, que vamos sair daqui. E no capítulo 11 vem a primeira queixa. Então veja bem, resumindo, retrocedendo, voltando, capítulo 9, eles estão celebrando a Páscoa no Sinai. Capítulo 10, eles partem de sentido a Canaã. No capítulo 11, vem a primeira queixa. E é onde eles estão no deserto. Olha que coisa interessante. No Sinai havia fertilidade, como o comentarista disse, para a produção de grãos e água. Tinha o que eles precisavam, um lugar tranquilo, um lugar bom, um lugar abençoado, com o cuidado de Deus. No caminho para o Sinai, para a terra prometida, um deserto. Aqui, a gente pode extrair diversas lições. Então, enquanto as coisas estão como eles querem, como eles desejam, não há reclamação, não há murmúrio, não há tristeza, não há contenda. Pelo contrário, eles estão adorando a Deus. Quando você avalia o capítulo 9 e o capítulo 10, você percebe que está tudo na bênção. É só Deus falar para eles assim, ó, levantem-se, vão para o lugar que eu quero para vocês. E aí, neste caminho, para esse deserto, eles começam a se entristecerem, a murmurarem. Enquanto estão no Sinai, celebram a Páscoa e se alegram. Mas quando vão para o deserto, queixam-se. E nesse deserto é onde nasce a primeira queixa deles que nós encontramos. Só que essa primeira queixa deles não foi só ouvida por Moisés. Não entristeceu somente Moisés, mas essa primeira queixa deles também foi ouvida por Deus. Dentro disso, a gente pode fazer algumas aplicações aqui nesse tópico, nesse segundo tópico. É aquele tipo de pessoa que, quando tudo está bem, está tudo certo, estou na bênção, vamos assim, vamos seguindo, mas quando as coisas mudam, como funciona-se a vida cristã, composta de altos e baixos, curvas perigosas, essas pessoas começam a murmurar ou até mesmo a perguntar: aonde está Deus? Por que tudo isso? Por que nos sobrevém tudo isso? E começam a queixar-se contra o Criador. Os israelitas estavam desse jeito, esse povo estavam desse jeito, quando Deus pediu para eles irem em direção a caminho de Canaã, a terra prometida. Entrando para o segundo subtópico, terceiro subtópico do tópico 1, fala sobre a segunda queixa. Então, a segunda queixa, olha o que diz a lição. Após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná, que a cada manhã Deus enviava, e a lembrar com saudade dos alimentos do Egito. Facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravos no Egito. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor quando abriu o Mar Vermelho, quando transformou a água amarga em doce e outros muitos milagres. A murmuração, eu grifei isso aqui, a murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Então, na primeira murmuração, Deus já realiza um juízo sobre eles, sobre um povo que estava mais atrás e ainda queixando sobre aquela situação e onde estavam. Agora, não satisfeitos com isso, eles murmuram novamente.
Então perceba que a primeira queixa é voltada ao lugar que Deus colocou eles. Agora a segunda queixa está voltada ao alimento que Deus está fornecendo e dando a eles para eles se alimentarem. Então a segunda queixa ela está ligada ao que Deus está dando para eles comerem. E eles vão fazer questão de lembrar da comida do Egito. É só você acompanhar o versículo 4 e 5 do capítulo de número 11. Olha o que diz, 4 e 5 do capítulo de número 11 de Números. E os estranhos que estavam no meio deles vieram a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Eles lembram da comida, mas não lembram a lembrança inteira. Eles lembram do que se alimentavam no deserto, mas esquecem que viviam como escravos. E que Faraó aumentava a carga deles a cada dia, impedindo eles de se lembrarem de Deus, de adorarem a Deus e outras coisas mais. Eles não estavam satisfeitos com o maná que Deus estava enviando a eles. Pensando nisso, para ficar de forma mais clara e aplicativa, que essa segunda queixa deles não foi legal diante de Deus, não foi correta diante de Deus, eu quero que você abra sua Bíblia comigo no capítulo 16 de Êxodo, para nós lembrarmos como procedeu o maná e para revelarmos o coração desse povo, que muitas vezes parece muito com o nosso. Capítulo 16 de Êxodo, capítulo 16, versículos 11 a seguir, mas eu quero ler o versículo 1 do capítulo 16 e o versículo do 1 ao 3, para depois a gente ir para o 11. Olha só o que diz a Bíblia. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto, de novo, deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. E toda, não foram alguns, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel, qual o motivo foi? E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão? Moisés responde, fica chateado, fala para eles o que Deus vai fazer. E aí a gente vai para o versículo 11 do capítulo 16. E o Senhor falou a Moisés dizendo, Deus ouviu aqui no capítulo 16 de Êxodo, Deus ouviu também no capítulo 11 de Números. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, entre as duas tardes comerei carnes, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Olha aí o que Deus falou e cumpriu. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho secou por sobre a superfície do deserto, estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então, no Êxodo capítulo 16, nós encontramos murmuração. E vemos em cima dessa murmuração o cuidado de Deus em cima da murmuração deles. Olha como Deus é bom, meus irmãos. Olha como Deus cuida. Quando eles acordavam, o maná já estava lá. Enquanto eles descansavam, dormiam, Deus mandava a provisão. E mesmo assim, eles estavam insatisfeitos e queixando-se contra esse cuidado de Deus. Queixando-se
sobre o que Deus fez, sobre o que Deus realizou. É aquele tipo de pessoa que nunca está satisfeito, né? É o problema do contentamento. Nunca estão realizados com o que Deus faz. Sempre querendo mais, sempre querendo mais, sempre querendo mais. E nada do que Deus faz está bom. Esse é o perfil bem interessante, muito similar e parecido com este povo que está no deserto com Moisés, murmurando diante de Deus. Entrando para o quarto subtópico do tópico 1, que é a influência, dentro da influência negativa da murmuração, é a terceira queixa. Olha que coisa. Em 2 capítulos, o comentarista vai ser feliz em falar de 3 queixas, em 2 capítulos. E aí eu tenho algo interessante aqui, historicamente, para dizer para os irmãos, de como esse povo era insatisfeito. E como essas ações afetarão a família de Moisés e a sua família. Diz assim a lição. Quarto subtópico do tópico 1. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração, apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com a mulher cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Caim, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista, como o de Moisés. A inveja na família é um sentimento perigoso. Antes de falarmos dessa terceira queixa, perceba que ela está relacionada à rebelião contra a liderança de Moisés. Mas o que é rebelião, né? Falamos também bastante dessa palavra, já ouvimos muito essa palavra. Rebelião, na sua explicação, diz assim: característica de rebelde, sendo oposição, dentre tantos significados, desobediente, indisciplinado ou indisciplina, insubmissão ou insubordinação. E aqui neste quarto subtópico do tópico 1, Miriam, a primeira coisa que nós podemos destacar é que Miriam e Arão, eles estão revoltados, indignados, chateados, incontentes, porque eles não aceitam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, por ela não ser hebreia, por ela ser da descendência de Caim, filho de Noé. Mas a orientação quanto à união é somente relatado lá em Deuteronômio. Eles estão querendo entrar em uma área que não cabia a eles, mesmo eles sendo mais velhos. E para reforçar isso que digo, se você abrir a sua palavra, a Bíblia, em Deuteronômio capítulo 7, nós vamos encontrar justamente essa recomendação de Deus quanto a relacionamento ou associação com outros. Deus usa Moisés, depois Deus avisa mais para frente a Salomão, Paulo ratifica em suas cartas sobre o jugo desigual. Mas veja só, Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 e 2. Arão e Miriam estão querendo entrar em uma área, nesse primeiro momento, que não cabe a eles, e sem fundamento para quererem se levantar ou se rebeliarem contra Moisés. Veja o que a palavra do Senhor diz no capítulo 7, versículo 1 e 2, em Deuteronômio. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, que terra é essa? Canaã, a terra prometida, a terra da promessa, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti. Olha só, aí Deus traz uma lista, Os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus a tiver dado diante de ti, para aferir
totalmente as destruirá. Olha agora, ó. Não farás com elas alianças ou aliança, nem terá piedade delas. Essa aqui é a primeira recomendação de Deus quanto a isso. Tem uma recomendação de Abraão a Isaac lá atrás, e numa tipologia, numa comparação, num sentido figurado. Abraão é como Deus ali, quando pede para o servo buscar uma esposa para Isaac, da sua parentela, que adora o mesmo Deus, mas é outro contexto, é só aqui para fecharmos esse tema. O segundo ponto é, por serem irmãos mais velhos. Então, primeiro vem Miriam, depois vem Arão, e depois vem Moisés. Eles queriam ter um tratamento diferenciado, por serem mais velhos. Mas eles esquecem que no reino de Deus, dedica-se ou tem-se o respeito com os mais velhos. Mas isso não significa que os mais velhos serão aqueles que Deus há de estabelecer. Isso você pode encontrar na empresa. Na empresa, o mais velho pode ser autoridade. No trabalho, o mais velho pode ser autoridade. Na família, hierarquicamente, o mais velho pode ter autoridade. Pode ser como deve, respeitado, desde que esteja dentro dos princípios bíblicos. Agora, no reino de Deus, é Deus quem decide. Com as coisas de Deus, é Deus quem decide. Esaú é mais velho, mas Deus fala assim, ó, vai servir a Jacó o mais novo. Quem foi o mais velho dos filhos de Jacó? Rubem. Mas Jacó deu a túnica para José, o filho da sua velhice. E aí? Quando Samuel perguntou a Jessé, acabaram-se os mancebos? Qual que foi a resposta de Jessé para Samuel? Ainda falta o menor. E aí Samuel diz assim, ó, a gente só vai sentar quando ele chegar. E quando ele chega, Deus fala para Samuel, levanta e unge porque é esse. É Deus quem escolhe. É Deus quem levanta. É Deus quem conhece os corações. É Deus que sabe a quem dar. É Deus. E Miriam, junto com Arão, estão com essa queixa, porque Deus estabeleceu o irmão mais novo deles para governar milhões e milhares de pessoas. Mas Deus sabe a quem levantar e a quem confiar. Estudando para esta lição, eu trouxe um comentário sobre um comentário bíblico do Hitch. Este livro aqui, muito bom, justamente do livro de Números, e eu quero citar aos irmãos o que ele fala sobre isso. Uma passagem sensacional, risquei, grifei aqui no livro. Olha o que ele diz sobre isso. Quão inapropriado é quando o cristão manifesta um espírito queixoso. Ponto. E aí, para fechar esse tópico. Como Israel, os cristãos são um povo ricamente abençoado. E a afirmação abaixo é tão verdadeira. Quando tiveres agradecido ao teu Deus por toda a bênção enviada, quanto tempo restará para reclamação ou lamento? Escute isso e agora eu já encerro esse tópico. Israel estava chegando perto da terra. Estava no caminho. Faltava somente mais uma viagem curta. A arca já tinha encontrado um lugar de descanso para eles. E eles tinham a garantia da presença e a proteção de Deus. Deus havia feito tudo para eles. Agora, só restava eles irem adiante, descansando no Senhor, nele. Infelizmente, ao invés de fazerem o esperado, eles começaram a reclamar. Escute isso. Isso aqui me marcou. O capítulo 11 inicia uma série triste e trágica de acontecimentos quando o povo rejeitou a provisão divina, o método de Deus e o seu representante. Certamente é uma leitura solene. Agora, olha o resumo. No capítulo 11, o maná é rejeitado. No capítulo 12, Moisés é rejeitado. No capítulo 13, a herança é rejeitada. No capítulo 14, a disciplina de Deus é rejeitada. No capítulo 15, a lei é rejeitada. No capítulo 16,
o sacerdócio é rejeitado. Eles nunca estão satisfeitos com nada. Eles nunca estão contentes com nada daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, ou daquilo que Deus está fazendo ou irá de fazer. Então, para corroborar esse tópico sobre a influência negativa da murmuração e dessas queixas, desses 4 subtópicos que nós observamos e avaliamos no tópico de número 1. A síntese desse tópico é: os episódios de murmuração estão na origem do motim, produzidos pelos irmãos de Moisés. Pois bem, vamos, meus irmãos, para o segundo tópico da nossa lição, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. E o primeiro subtópico do tópico 2 é a inveja. Diz assim a lição: os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Por isso, eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Olha o que eles dizem, né? Porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Segura aqui um pouco. Isso é uma fala deles. Em nenhum momento Moisés comentou sobre isso. Isso é um argumento, um pensamento que provém do coração e da mente deles por terem esse sentimento, né? Que aí entra o próximo descrito do comentarista, do pastor Elianai Cabral. Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Tudo isso contra o próprio irmão, contra o irmão. Imagine uma pessoa fora da família. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Pois bem, antes de aplicarmos, precisamos entender o conceito de inveja, né? A inveja, ela é um princípio ativo de hostilidade, dirigido maliciosamente a um aspecto de superioridade. Usando e citando ainda John Davis, ele diz que a inveja, a primeira pessoa ou o primeiro ser que utilizou este sentimento foi o próprio Satanás, o nosso inimigo, o inimigo de Deus, ao querer usurpar o lugar de Deus. A inveja foi a causadora, escute isso, do primeiro assassinato em uma família. Caim mata Abel. A inveja estava dentro do coração de Raquel. Você vai encontrar, vamos provar biblicamente, Gênesis capítulo 30 e o versículo 1. Nós encontramos diversas referências e Deus fez questão de deixar esse sentimento exposto para que não adentre em nossos corações. Gênesis capítulo 30 e o versículo 1. Raquel teve inveja da sua irmã Leia. Olha só o que diz a Bíblia. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morro. O sentimento de inveja está gerando dentro dela uma vontade de morrer, a tal ponto que ela até ameaça o seu esposo quanto a isso. A tal ponto que Jacó se ira. E no versículo 2 ele diz assim, a Bíblia diz: então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impeliu o fruto do teu ventre? Então, veja o que a inveja produz, né? E aí no âmbito familiar, discussões, situações complicadas dentro do âmbito familiar. Foi pela inveja também que José foi jogado em uma cisterna pelos seus irmãos. Capítulo 37 de Gênesis e o versículo 11. Você vai encontrar isso. Diz assim o versículo 11 do capítulo 37. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Aquela
aquele ponto, aquela história, aquela passagem onde José tem os sonhos, ele conta os seus sonhos e os seus irmãos têm inveja, e versículos à frente do mesmo capítulo, ele é jogado numa cisterna devido a essa inveja. Saul também teve inveja quando o povo gritava: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. As mulheres gritavam. Israel teve inveja de Moisés e Arão. Salmo 106, versículo 16. Você vai encontrar essa referência. E até o nosso mestre passou por esse problema, por essa dificuldade. Nosso Jesus, vamos ler Mateus capítulo 27, acompanhe da sua casa. Já vimos bastante base bíblica contra a inveja. Mateus capítulo de número 27. Abra lá. Mateus 27, versículo 17 e 18. Para um melhor entendimento. 27, versículo 17 e 18. Portanto, estando eles reunidos, disse Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? 18. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então aqui mais uma referência bíblica contra este sentimento que provém do nosso inimigo, que provém de Satanás, do diabo, e não provém de Deus. A inveja entre os cristãos, ela é proibida. E Paulo ratifica isso. Você vai encontrar isso na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, do versículo 3 ao 4. E você também vai encontrar na carta de Pedro. Eu quero ler só a carta de Pedro para não termos muito tempo aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo 1. Olha o que Pedro diz. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Existem famílias que compactuam deste sentimento, assim como Miriam e Arão tiveram de Moisés. Esposa que tem inveja do esposo, ou marido que tem inveja da esposa. Irmão que tem inveja do outro irmão, por ganhar mais ou por ter uma vida mais bem-sucedida financeiramente, profissionalmente ou ministerialmente. Existem famílias que não se falam porque a inveja entrou, achou morada e se instalou em algumas famílias. Alguém disse: o invejoso nunca se conforma com o que ele tem, ele procura o que é do outro. Que Deus nos guarde desse sentimento, que Deus nos guarde disso que não provém do nosso Deus, que não provém do nosso Senhor e que é abolido, confrontado pelas Sagradas Escrituras. Segundo subtópico do tópico 2, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. O motivo da rebelião de Miriam e Arão, do segundo subtópico, é o motim familiar promove dissabores e ofensas. Vamos ler. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Olha só, contra o seu próprio irmão. Deus haveria, infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Nós sabemos que Miriam tinha um papel importantíssimo. Nós sabemos que Arão tinha um papel também importantíssimo. Enquanto Miriam era profetisa e conselheira, Arão exercia o papel de sumo sacerdote. Apesar das posições deles, Deus havia separado Moisés para liderar o povo. E isso é tão interessante e importante sobre quem Deus estabelece, quem Deus coloca, quem é projetado ou levantado por Deus para determinadas situações, seja em família, seja na vida secular, seja na vida ministerial.
que Paulo fez questão de lembrar algumas situações dessas. Abra sua Bíblia conosco. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versículo 1 e 2. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Carta de Paulo aos Efésios, e aí nós já fechamos aqui este tópico. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, os irmãos de Efésios, capítulo 6, versículos do 1 ao 4. E aqui mais um âmbito familiar, né, comentados pelo comentarista e também por Paulo, como estamos falando dessa lição voltada à família. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Só que agora vem a recomendação para os pais também. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E depois também vem uma recomendação para os servos, empregados, aqueles que servem. Muito bem. Entrando na síntese desse tópico, para finalizarmos esse segundo subtópico e irmos para o último, diz assim: a inveja de Arão e Miriam obteve severo tratamento do Senhor. Deus tratou com eles aquilo que eles plantaram, eles escolheram. Tópico de número 3 e o último tópico desta lição, desta manhã, que fala sobre Moisés, um homem manso e humilde. O primeiro subtópico do tópico 3 é o mais manso que havia na terra. Diz assim a lição: a Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre outros homens. No Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essas duas atitudes enfatizadas pelo nosso Senhor estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensinamento bíblico implica a capacidade de exercer o autocontrole e domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Destaco 3 observações aqui. Moisés não revidou a atitude de seus irmãos. Não desejou a morte deles, né? Não fez a oração para Deus matar, para Deus tratar, ou de forma de brincadeira, não fez uma macumba evangélica contra os seus próprios irmãos. Moisés era manso e pacificador. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensino bíblico implica na capacidade de exercer o autocontrole e o domínio de si mesmo. Você não precisa gritar, você não precisa aumentar o tom de voz para provar que está certo ou que está correto, seja na sua família, seja na sua casa, seja diante dos seus entes queridos. É lógico que existem situações que você precisa demonstrar a autoridade que Deus lhe deu, mas você não precisa querer falar mais alto. A mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar.
são duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Pensando, estudando, meditando esta madrugada, perceba que Moisés em nenhum momento foi debater com os seus irmãos, com a sua família. Em nenhum momento Moisés lançou no rosto deles dizendo, essa murmuração, essa fomentação que está tendo aqui é culpa de vocês. Pelo contrário, ele foi orar e quem interviu não foi Moisés, foi Deus. Foi Deus quem interviu e depois Moisés teve que interceder, que a gente já vai ver no próximo subtópico aqui. Segundo subtópico, o fardo de uma liderança. Segundo subtópico do tópico 3. Diz assim a lição. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Então recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel. Ao escolher os 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Esse episódio remonta o contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outro sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família, no lugar do ódio, amor, no lugar do ciúme e da inveja, a parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Considerando esse subtópico, o fardo de uma liderança e para o âmbito familiar, ser um líder em casa não é fácil. Ser um exemplo em tudo, ser o sacerdote, a referência, o provedor, não é fácil. Falar e também fazer aquilo que falou, não ficar somente em palavras que o vento leva e as pessoas esquecem, mas arrastar com as atitudes. Deus, meu irmão e minha irmã que nos acompanha, conta com você nessa liderança dentro da sua casa. E se tiver pesado, não é feio pedir ajuda. Ajuda, conversar, buscar conselhos. Assim como Moisés, se necessário, divida a carga. O peso com alguém, ninguém faz nada sozinho. O problema de muitos se cansarem, pararem no caminho, nessa caminhada até a nossa Canaã celestial, é que querem fazer tudo e além de fazer tudo, querem fazer sozinho. A sua família, ela precisa de você, mas os outros membros da família podem te ajudar em diversas tarefas. Espiritualmente falando, eclesiasticamente falando, no âmbito espiritual, assim também a igreja. Ninguém faz nada sozinho. O cabeça é Cristo, mas cada um faz parte deste corpo, cada um sendo um membro ligado a este corpo, com as suas funções, atribuições, sendo usados por Deus para a progressão, para o crescimento do Evangelho. Último subtópico para encerrarmos esta lição desta manhã. A punição de Miriam e Arão. Diz assim o comentarista: a rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso, eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração da sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Ele deixou claro que com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura. Por causa da gravidade do pecado de Miriam em instigar seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Assim, o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Por isso, devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Escute isso para encerrarmos. Percebam que Deus ouviu a fala de Miriam e Arão contra Moisés. E Deus não deixou barato.
Deus chamou os 3 para saírem da tenda da congregação. Depois, no particular, Deus chama Miriam e Arão. E Deus diz a eles assim, ó: se entre vocês houver profeta, eu falo com eles em visão e sonho, mas é diferente com meu servo Moisés. Eu falo com ele boca a boca, face a face, frente a frente, e não é por enigma, e eu tenho intimidade com ele. A tal ponto que Miriam fica leprosa, e Arão vai ter que pedir perdão a Moisés pelo pecado. É algo interessante, porque os dois comentam, mas somente Miriam fica leprosa, né? Acreditam alguns comentaristas que, por ela ser a mais velha, ela induz esse motim, essa murmuração, esta calúnia, este levante. Então, diante disso, ela fica leprosa e precisa ficar afastada 7 dias. Você vai encontrar isso no versículo 14, quando Moisés vai interceder por ela e o que Deus fala para Moisés. Vejamos, só para explicar esse último ponto e finalizarmos esta lição nesta manhã, porque existe uma cultura aqui bem interessante. Números, capítulo de número 12. Quando Moisés vai interceder por sua irmã, Deus diz assim, ó: e disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspirá em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. A tradição diz que quando um pai queria tratar com o seu filho, ele cuspia no seu rosto, e esse filho tinha que ser separado, e ele ficava 7 dias para ser envergonhado, se arrepender, e depois ele voltava para a presença do pai. Se o pai virasse as costas para esse filho, automaticamente esse filho seria apedrejado. Ele seria apedrejado e não teria mais jeito para ele. Você vai encontrar base para essa tradição, Deuteronômio capítulo 25, versículo 9, Jó capítulo 30, versículo 10, e Isaías capítulo 50, versículo 6. E para você pensar, né? Aqui o pai, Deus dizendo sobre esse costume, essa tradição daquele povo, o pai cospe no rosto do filho para o punir e ele se arrepender. Mas lá no filho pródigo, o pai beija, demonstrando perdão e afeto. A síntese desse último tópico Moisés é um exemplo de líder fiel, manso e humilde. Concluímos então, meus irmãos, que o motim e a inveja produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo nos aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, que você viva em paz com eles, que tenha em você e na sua casa os frutos do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, e que as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas falas sejam embasadas à palavra de Deus. Aproveito, concluindo essa lição, para te convidar para o nosso culto de hoje à noite, a partir das 18h30, aqui no Templo Central da Assembleia de Deus, o nosso templo sede, na nossa igreja. Você está convidado junto com a sua família. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, louvamos o teu nome. Te agradecemos por mais esta lição, por mais esta manhã que estamos estudando a tua palavra. Abençoe o teu filho, abençoe a tua filha, visita-os de uma forma especial, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.